começamos então hoje essa primeira reunião do grupo de pesquisa do Bacharelado de Licenciatura em Filosofia e Estética e Artes. Escolhemos para fazer essa primeira reunião uma palestra sobre as implicações entre estilo e iconografia na pesquisa em arte sacra, ou seja, é uma palestra que versa um pouco sobre a epistemologia, né, sobre a filosofia da ciência, o processo cognitivo para a análise que envolve o processo de análise da obra de arte. E como isso foi, de alguma maneira, sendo delineado com o nascimento da estética moderna no século XVIII. Acho que todos, não sei se todos sabem, né, mas a estética, enquanto disciplina filosófica, é uma invenção moderna do século XVIII, né, nomeadamente o nome, de fato, foi cunhado por um filósofo alemão chamado Baumgarten, que inaugurou a discussão, que depois foi, de alguma maneira, muito melhor delineada por Kant, né, no último livro escrito por Kant, em 1790, a Crítica da Faculdade do Juízo, quando ele cunha a expressão juízo estético. Dali, então, vamos começar a falar da experiência estética, da experiência da arte. Embora sabemos, todos que estudam filosofia sabem, que o problema da experiência estética já está lá nos gregos, né? Não é algo inventado no século XVIII, mas o nome e a disciplina são. Então, como o grupo chama estética, sinto aqui um pouco obrigação de localizar isso, a nossa herança, de alguma maneira, é claro, sempre vai remeter a Kant e depois a Hegel. Por que Hegel? Se a gente pode dizer que a Crítica da Faculdade do Juízo é o primeiro grande texto da estética, ou da estética moderna, porque vai delinear a especificidade do juízo estético, né? Daquele juízo que não é lógico, que não é ético, mas que é da ordem do sensível, lembrando que aesthesis em grego quer dizer sensível, sensibilidade, é daí que Baumgarten se inspira para criar o nome da nova disciplina, que versaria filosoficamente sobre o belo e sobre o sensível, sobre o conhecimento sensível. Então, Kant traz essa nova formulação, que é a formulação do conhecimento sensível. Esse conhecimento sensível, segundo ele, não seria lógico, não produziria conceito. Essa é a grande encruzilhada, eu diria, para os que estudam a arte. Como assim? A experiência estética não produz conceito, não gera conhecimento, é imediato. No entanto, Kant cria as suas antinomias, né? Famosas antinomias estéticas. Eu não vou versar sobre elas hoje aqui, mas a gente tem que fazer um pouco essa introdução, porque a estética começa com essa encruzilhada, como conciliar o sensível com o cognitivo, como criar uma ciência da arte. Kant advoga que não é possível, né? Que não é possível fazer ciência com arte nem com a experiência estética. E cria suas antinomias até hoje, mais de 200 anos depois. Estamos ali tentando brigar e resolver as antinomias kantianas, são um vetor fundamental de todos que estudam estética. Por outro lado, alguns anos depois, 3 décadas depois, mais ou menos, 2, 3 décadas depois, no início do século XVIII, um outro filósofo, também alemão, é considerado o pai da história da arte, né? Se Kant é o pai da estética, Hegel é o pai da história da arte. É a partir do Hegel que, de alguma maneira, nós podemos falar em estilo, iconografia e pesquisa em arte. Sem ele, nós não estaríamos aqui pensando naquilo que ele chamou, aí sim, de ciência da arte. O nome que ele dá não é estética, não é filosofia da arte, não é história da arte, é ciência da arte, né?
E, a partir dali, ele vai dizer, não, mas existe, é possível conciliar. Há um elemento na arte que pode ser fruto de reflexão, de análise científica. Então, de alguma maneira, a gente caminha um pouco nessas duas trilhas, desses dois grandes filósofos alemães, que cada um a seu termo vão discutir o problema da experiência estética. De um lado, essa experiência que não gera um conhecimento do senso, que é imediata e sensível, de um outro lado, um autor que vai se dedicar nos seus cursos de estética. Hoje nós chamamos o livro do Hegel, que na verdade é póstumo, né? Ele não publicou os cursos de estética, ele ministrou os cursos de estética, foram publicados um pouquinho depois da sua morte pelos seus alunos. A gente chama de curso de estética, mas na verdade ele não usava exatamente esse termo, ele usava a ciência da arte. Eu trouxe algumas passagens do Hegel aqui, porque, na verdade, o criador desse binômio, que até hoje nós usamos, estilo e iconografia, ou nos termos kantianos, forma e conceito, é dele. Ele que criou, ele que disse, a obra de arte tem forma e conteúdo. Esse difícil coloque da interpretação da obra de arte, ele começa já lá entre os alemães. A ciência da arte. E aí, esse aqui é o meu texto, mas eu não vou ler, depois eu passo para vocês. Essa discussão que eu acabei de fazer entre o cognitivo e o sensível, entre Kant e Hegel, uma conversa que a gente pode pensar neles, né? Acho que posso até ler. Por um lado, o argumento de Kant não deixa de ser importante ao destacar e distinguir do juízo do gosto, dos juízos lógicos e morais, no âmbito da teoria do conhecimento associada a uma fenomenologia, para marcar as idiossincrasias do sensível, por outro lado, igualmente importante o argumento de Hegel de que é preciso uma metodologia de investigação que abarque todos os elementos que compõem uma obra de arte, incluindo o aspecto contingencial histórico. Por isso é preciso buscar um equilíbrio entre uma análise conceitual histórica, sem que isso tenha que excluir a especificidade da experiência estética que inserta um movimento do sensível inerente a toda a obra de arte. Nessa esteira, Procyon discute sobre esse duplo movimento da obra de arte, entre o singular e o geral, quando da interpretação da obra de arte. Aqui eu cito uma passagem dos cursos de estética do Hegel, onde ele fala da fruição da arte, né, ou da ciência da arte, como ele chamava. Para a experiência sensível imediata não é suficiente para a apreensão da totalidade da obra de arte. O processo cognitivo, iniciado por um juízo estético e não por um simples juízo do gosto, é parte da fruição da arte. Lembrando que o juiz estético para Kant é nomeado normalmente como juiz do gosto. Essa é uma herança dos filósofos ingleses em Kant, de Hume e Edmund Burke, que no século XVIII criaram a teoria do gosto, né? E do belo associado ao gosto. Daí Kant começa a sua crítica nomeando como juízo do gosto, e aí ele muda para juízo estético, né? Quer dizer, ele vai tomar o termo do Valgard. Então, o Hegel diz o seguinte: hoje, além da fruição imediata, as obras de arte também suscitam em nós o juízo, na medida em que submetemos à nossa consideração pensante o conteúdo e o meio de exposição da obra de arte, bem como a adequação e inadequação de ambos. A ciência da arte é, pois, em nossa época, muito mais necessária do que em épocas da qual a arte, por si só, enquanto arte, proporcionava plena satisfação. Parece que ele está falando exatamente do século XXI, né? Quer dizer, isso que ele está falando no século XIX. A arte nos convida a contemplá-la por meio do pensamento. Na verdade, não para que possa retomar seu antigo lugar,
mas para que seja conhecimento cientificamente o que é a arte. Eu acho que essa passagem é fundamental para entendermos, porque sem isso não teria nem sentido fazer um grupo de pesquisa sobre arte. Quer dizer, se a gente está aqui na Faculdade de Filosofia pensando a arte, e aí tomando um pouco o que o Edson disse, né? Por que a gente tem que avaliar e analisar a Basílica? Por que não só contemplá-la? Né? Por que não só nos deixar tomar por aquele encantamento e por uma experiência ou estética ou até mesmo religiosa, uma vez que para muitos que entram naquela igreja, ali é um lugar sagrado, é um lugar de oração. Por que não? Eu acho que a resposta está aqui no Hegel. Então, eu quis trazer o Hegel um pouco e essa dicotomia entre estilo e iconografia, porque se a gente pensa que o grupo de pesquisa aqui tem como objetivo criar um banco de dados de imagens iconográficas, de pesquisa iconográfica no campo da arte sacra, é preciso tomar como premissa que é possível fazer uma ciência da arte. Senão sequer a iconografia seria possível. Porque a iconografia já é fruto dessa proposta, né? Quer dizer, é uma bifurcação que foi dada a partir da fundamentação hegeliana de que a arte tinha propriedades passíveis de serem pesquisadas e problematizadas no campo da filosofia. E aqui eu não estou falando de um historiador da arte, nem de um teórico da arte. Nós estamos falando de um dos maiores filósofos do século XIX. Em nenhum momento Hegel achou que estava fazendo história da arte ou filosofia da arte, ou teoria da arte. Ele estava fazendo filosofia da arte. Por isso que eu ressalto aqui o nome que ele dava, ciência da arte, e não filosofia ou estética. Ele, inclusive, no início dos seus cursos de estética, critica o nome estética. Critica exatamente essa especificidade. O conhecimento estético está fora do lógico. Não, é possível pensar. Isso não quer dizer que a experiência estética ou a fruição imediata, como a gente chama, lembrando que fruição quer dizer se apropriar, né? Fruir quer dizer posse. A fruição, o apoderamento que nós fazemos da obra de arte não é anulado por Kant, não é que ele desdenha disso. O que ele está dizendo é que é possível pensar uma ciência. E o binômio forma e conteúdo. Né? Ele diz, o conteúdo da arte é a ideia e que sua forma é a configuração sensível e imagética. A arte necessita mediar os dois lados numa totalidade livre e reconciliada. A primeira determinação que aqui se encontra é a exigência de que o conteúdo a ser exposto artisticamente se mostre em si mesmo adequado a essa exposição. Logo, para Hegel, a excelência da arte depende, portanto, do grau de conformidade e reciprocidade entre forma e conteúdo, entre o sensível e a ideia concretizados sensivelmente pela obra de arte, no jogo de harmonização pelo qual uma forma restringe o conteúdo e também é determinada por ele. Hegel conclui que as diferentes formas da arte nada mais são do que as diferentes relações entre conteúdo e forma. Então, eu entendo que o principal vetor da nossa pesquisa, inclusive iconográfica, e sobretudo no campo da arte sacra, depende dessa harmonização entre conteúdo e forma. Na medida em que um porquê, né, uma maneira de representar algo é aquilo que também nos dá a ver o seu conteúdo. E aí, lembrando que o conteúdo aqui, eu não ponho essa citação aqui, mas vale ressaltar que o conteúdo não é simplesmente o tema. O conteúdo é tudo que envolve os valores e uma visão de mundo que, de alguma maneira, o artista consegue imprimir na obra e nós, espectadores, conseguimos perceber, né? Como dizia o nosso querido Peirce,
para perceber é preciso estar preparado para interpretar, né? Essa frase maravilhosa do Peirce que inverte, a gente só percebe aquilo que a gente tem meios para interpretar, senão a gente sequer percebe. Então, por isso que eu trouxe um pouco a reflexão do Hegel, porque a gente precisa entender que existe esse jogo. E aí, então, a obra de arte pode ser pensada sobre essa ótica em duas definições básicas. Então, a definição formal, que envolvem as habilidades e escolhas materiais, técnicas e padrões, e a definição semântica, que envolvem as temáticas, mensagens e convenções iconográficas. Um pouco que a Silvana estava falando. É claro que o restaurador, ele mexe com os materiais e técnicas, mas até mesmo para, como diz o Brandi, um dos primeiros e grandes teorizadores do restauro, não é possível fazer escolhas materiais e técnicas sem conhecer as problemáticas estéticas. Porque como é que eu vou escolher o que eu vou preservar ou não? Como é que eu vou entender a importância de eu preservar ou não, se eu não conheço o conteúdo daquilo? Então, não é só uma questão formal. E aí, a nossa grande referência, mais do que Panofsky, ou Grande, é um outro historiador da arte, que era também um filósofo da arte, também alemão, na mesma época, um pouquinho mais velho. Ele é um dos grandes mentores da maior parte dos historiadores, dos primeiros historiadores da arte, que é o Abbe Warburg. Existe um instituto com o nome dele em Londres, em que a maioria desses grandes historiadores passou, de Gombrich, de Huberman, enfim, de Panofsky, a Agamben. Todos eles lá são, de alguma maneira, filhos do Warburg. E o Warburg tenta, então, criar aquilo que depois o Agamben vai chamar de ciência sem nome, porque ela não é história da arte, ela não é filosofia da arte, ela é junto filosofia e história, ela é, de alguma maneira, herdeira de Hegel, mas ela também não é só a iconografia de Panofsky. E aí, eu trouxe para vocês aqui, então a nossa proposta, na verdade, é buscar, a partir do Warburg, uma ação para estudar essa arte sacra que tem um conteúdo tão relevante, que envolve, inclusive, elementos que nem sequer são possíveis de ser ditos. Lembrando um pouco essa busca aí da Maria Ângela. Como é que a gente trabalha essa afecção, essa emoção que a arte nos toma, esse elemento sensível, que a gente chama na semiótica de primeiridade. Então, o Warburg é um desses grandes pensadores que têm sido muito resgatados nas últimas 2 décadas e que eu acho que é ainda, talvez, o melhor vetor. Ele criou um projeto que chama Atlas Mnemosine. Então, o Warburg foi um dos mais influentes teóricos da ciência da arte e também da ciência da cultura do século XX. Ele criou em um projeto Atlas Mnemosine em 1924, então estamos aqui falando em mais de um século, praticamente um século, na Alemanha, Hamburgo. A proposta do Atlas era catalogar o que o Warburg entendia como a memória das formas artísticas, suas reminiscências e transformações, um diálogo entre história e antropologia, por meio da observação direta dos elementos visuais das obras de arte expostas lado a lado. Em um texto da introdução de seu Atlas, ele explica que a mnemose, com seu alicerce de imagens caracterizadas no Atlas por meio de reproduções, a princípio pretende ser apenas um inventário de pré-formações de inspiração antiga que verificadamente influenciaram a representação da vida em movimento na época do Renascimento, contribuindo assim para a formação do estilo. Logo, é por meio das observações das imagens das obras, em comparação, que se pode interpretar o movimento da memória das formas artísticas, diz Warburg. Na interpretação dos documentos, esses procedimentos do conhecimento, a saber,
a função polar da figuração artística entre fantasia imersiva e razão imersiva, algo possível por estar documentado na configuração das imagens. Entre a apreensão imaginária e a guisada conceitual, está o tateio de manusear o objeto, com o subsequente espelhamento na escultura ou na pintura, que se denomina de ato artístico. Então, aqui tem uma foto do que foi o projeto dele na biblioteca de Warburg, que hoje, depois ela foi para Londres e hoje ela está na internet num projeto italiano, né? Nesse caso, as reproduções fotográficas das imagens são do pintor do barroco holandês, o Rembrandt, né? Então, qual é a nossa proposta aqui? Não é fazer físico, né? Ele está, inclusive isso aqui era branco e preto, nós estamos falando aí em 24, né? É criar esse banco de imagens virtual, lógico, mas criar essa sobreposição de imagens para que a gente possa não apenas falar do conteúdo, mas entender que a iconografia é um jogo simbiótico com a forma. Não há forma sem conteúdo, não há conteúdo sem forma na arte. E a iconografia é tudo isso. E aí a nossa proposta é começar com a nossa basílica, que é recheada de reminiscências e de sobrevivências, como diria o Warburg, né? Ali nós vemos sobrevivências de inúmeras civilizações que transmutam outras ideias e que nos jogam a refletir o que aquilo faz, como aquilo pode fazer sentido. Fez no início do século XX, como faz hoje, no início do século XXI. Então, a nossa proposta é começar pela própria basílica ou começar pelos temas individuais de cada um, né? Então, o que eu proponho? Sugerimos que o adulto entende que a construção da obra de arte e seu estilo está no jogo entre a sensibilidade e cognição da memória, que são externalizadas nas obras de arte, que podem, portanto, ser acessadas nas imagens das obras de arte. Na palavra dele, tanto a memória da personalidade coletiva como a do indivíduo vem socorrer de um modo todo peculiar o homem artístico, que oscila entre a visão do mundo matemática e a religiosa. Ela não o faz criando prontamente o espaço de reflexão, mas sim atuando junto aos polos limítrofes do comportamento psíquico, de modo a reforçar a tendência à contemplação serena e a entrega orgiástica. Ela aciona mimeticamente a herança indelével, não com uma tendência primariamente protetora, mas com a inserção na obra de arte formando estilo. Eu acho que todos que já foram aqui na nossa basílica, eu ouso dizer nossa, porque pertence também a essa comunidade, mas os monges estão aí, é deles, né? Pode imaginar isso que o Warburg está falando, dessa rede silenciosa de memórias e de vozes que são únicas e singulares do artista, mas vozes coletivas de uma época, de uma cultura. Porque a basílica, ela não é só a produção do pintor que foi lá, ou dos monges pintores, alguns, né, de 1914 até 1922, acho que foi esse tempo, né? Ou seja, um pouquinho menos de 10 anos, ou quase 10 anos de pintura. Ela é a sobreposição de, digamos, mais de 1.500 anos da própria ordem beneditina, 2.000 anos da igreja cristã e mais, porque ela remete à cultura egípcia. Ali tem o Egito, ali tem o grego, ali tem o romantismo alemão, ali tem uma série de referências. Então, é dessa sobrevivência que eu estou falando. Então, eu entendo que a pesquisa iconográfica começa aqui, nesta sobrevivência, nessa sobreposição, para que a gente entenda não apenas a mensagem direta, mas todos os possíveis signos que são sobrepostos. Então, dito isso, eu cito agora o Didi Huberman, que é um dos nossos
principais pensadores contemporâneos, né, como explica de Huberman, o Arburg, com seu projeto Mnemosne, tentou recolocar o problema do estilo, incluindo a pesquisa dos fatos históricos e conteúdos iconográficos. E como completa Gundem, o Instituto Warburg foi caracterizado pela recusa do método estilístico formal, dominante da história da arte no período do século XIX, e como um deslocamento do foco da investigação da história dos estilos e da avaliação estética para os aspectos pragmáticos e iconográficos da obra de arte, tal como eles resultam das fontes literárias e do exame da tradição cultural. Então, esse foi o legado do Warburg, que depois a gente sabe que o Panofsky, a partir disso, formulou a sua teoria iconográfica, mas o meu intuito é voltar um pouco ao Hegel e ao Warburg, para que a gente possa pensar o projeto iconográfico, o significado da obra de arte, nesse jogo tão complexo e delicado entre o sensível, a experiência estética e aquilo que está diante de nós como expressividade. E também entendendo que existe aí uma série de camadas emotivas que guiam o nosso olhar e que permitem que a gente faça interpretações múltiplas. Então, não é uma pesquisa iconográfica uníssona, né? A obra diz isso. Não, ela pode dizer isso, mas ela pode dizer aquilo, mas ela também diz aquilo, porque ela é uma camada dessas sobrevivências. Ou como o Warburg dizia, a questão da memória é uma questão de sobrevivência. Eu acho muito interessante essa palavra, porque ela remete a algo que, mesmo querendo mudar, ela permanece. Então, qual é a sobrevivência da cultura egípcia que está lá na Basílica, que não é mais egípcia, obviamente, né? Quer dizer, que virou cristão, que virou ocidental, que virou brasileiro, que é também alemão. Então, como é que essa sobrevivência vai criando a camada? Daí aí eu cito uma outra passagem do Agamben que fecha um pouco e explica isso num conceito que o Warburg vai trabalhar, que é o pathos formel, né? Em que não é possível distinguir forma e conteúdo, porque designa um indissociável entrelaçamento de uma carga emotiva e de uma fórmula iconográfica. É possível, é prova suficiente de que seu pensamento não se deixa de modo algum interpretar nos termos de uma oposição tão pouco genuína como é a de forma-conteúdo, a história dos estilos, a história da cultura. Pois, como explica de Huberman, pathos formel diz respeito às formas do pathos, correlacionado à ideia da experiência do trágico e do sublime na arte. Então, esse pathos, que nós podemos traduzir por paixão, mas também podemos traduzir por emoção, por sofrimento, né? O pathos é o tema da nossa leitura. Eu escolhi um tratado que hoje nós datamos do século I, mas que durante muitos séculos foi entendido como um texto medieval, de um autor que também não sabemos quem é exatamente quem escreveu, mas chamamos ele de pseudo-Longino, ou de Longino, que chama do sublime. Ele trata exatamente disso, do pathos, desta emoção que é tão característica da obra de arte, que pode ser, como no texto do Warburg, contemplativa ou orgiástica. Ela pode ser uma emoção quase que embriagante, ou uma emoção de pura calma e leveza. Então, o que esse texto do Longino, que é o Tratado do Sublime, trata é de como esse pathos ocorre na obra de arte. Então, a nossa proposta é seguir, mais ou menos, esse esquema para a minha tese, ele foi baseado um pouco nessas formulações, né? Mas a análise iconográfica e a análise formal, elas se somam não apenas no tema da mensagem, mas na leitura metafórica da livre associação direta,
na leitura hermenêutica das convenções e das relações de contexto, inclusive, e nas diferenças entre o contexto do artista e o contexto do espectador. Será que nós podemos acessar as obras de arte medievais ou renascentistas, ou até mesmo românticas, hoje, no século XXI, da mesma maneira? Como é que nós fazemos essas sobrevivências? Porque esse pacto, dessa forma pática, ela não envolve apenas a produção do artista, ela também envolve a recepção daquele que está diante da obra de arte, que vai emprestar para a arte o seu repertório, as suas emoções, e vai interpretar isso dessa maneira. Então, a iconografia, ela termina numa hermenêutica, que envolve aquele círculo hermenêutico do Gadamer, que é uma connaturalidade entre o meu contexto histórico e o contexto histórico daquele que produziu. Então, como pensar quem são os monges que produziram, que pintaram a basílica daquele mosteiro, e como nós, hoje, no século XXI, nos relacionamos com isso? Quais são as sobrevivências deles e quais são as nossas? Será que a pessoa que entra na basílica para rezar vai ter o mesmo impactos que a pessoa que entra na basílica porque está fazendo turismo aqui em São Paulo e leu lá no livrinho que aqui é um patrimônio histórico? Como é que nós nos relacionamos com o objeto? E aí entra a problemática da arte sacra. Daí, por isso, o conceito de pathos formum é tão importante para entendermos que nesse entrelaçamento, o estilo entra como um movimento que vai agregar algo que o professor Ivo, que a gente conhece aqui, parte dele, eu não coloquei aqui no esquema, mas na minha tese de doutorado tem, é o que ele chama de coisa sem nome, é aquilo que a gente não pode nomear da obra de arte. Como este não nomeamento é tão importante, porque não é só o conteúdo que a gente pode identificar na leitura hermenêutica, não é só a forma que a gente pode identificar no material, na técnica, na escultura, é também algo que a gente recebe e que a gente não pode nomear, e que mas nós temos que incluir no processo. Porque se não incluirmos, corremos o risco de nomear aquilo que não pode ser nomeado. Aqui, eu termino aqui sobre o que a gente pode pensar do que é a arte sacra. Então, se essa problemática é verdadeira para toda e qualquer obra de arte, independente dela ser sacra ou não, como é que a arte sacra, que de alguma maneira está em diálogo direto com isso que o João Damasceno fala, como representar o invisível, como retratar o inconcebível, como dar expressão ao incomensurável, ao invisível. Então, acho que esse talvez seja o maior desafio da arte sacra, porque se o retratista tem como modelo, como propósito, retratar aquilo que ele vê, como é que a gente pensa, por exemplo, que aquele que vai retratar a cena da Anunciação? Quais são as sobrevivências e as reminiscências que estão ali? Qual é o sentido e o conteúdo da Anunciação? Ela supera, e aí a nossa proposta da pesquisa iconográfica e arte sacra se torna um desafio extra, porque lembrando que a iconografia, sobre a ótica do Arbuth e sobre a ótica do Panofsky, nunca foi sacra. A iconografia é o estudo da mensagem e da simbologia das obras de arte, qualquer obra de arte. A iconografia de arte sacra é um tipo de iconografia. É uma especificidade, assim como a gente pode dizer qual é a especificidade do que é a obra de arte sacra. Para problematizar, eu já disse desde o início, acho que a gente não está aqui na filosofia
para dar respostas fechadas, mais para problematizar, eu trago uma citação do Luigi Pareson, um dos grandes estetas do século XX, e teólogos, né, o Instituto de Estética e Teologia da Universidade de Milão, e ele faz uma reflexão sobre o que é arte sacra. Ele diz: os rígidos guardiões da autonomia da arte podem afirmar que a arte não tem adjetivos e que, por isso, a arte sacra, quando é bem sucedida, deve ser considerada do mesmo modo que qualquer outra forma de arte. Se não, com certeza, a presença de um desígnio religioso e de uma finalidade de culto compromete sua autonomia e avota seguramente ao insucesso artístico. É certo que acontecem os casos em que a assim chamada arte sacra é arte sem ser sacra e é sacra sem ser arte. Pode ocorrer que uma obra seja muito funcional do ponto de vista das exigências do culto, sem, no entanto, elevar-se ao nível da arte. A arte pode ser sacra apenas sob duas condições. Em primeiro lugar, deve ter uma inspiração religiosa. Em segundo lugar, deve obedecer à prescrição eclesiástica relativa às exigências do culto. A arte sacra é verdadeiramente religiosa se a espiritualidade que nela se encarna está intimamente invadida de fé e de experiência religiosa. Então, aqui nós voltamos ao pathos fora. Essa experiência religiosa de fé não depende apenas daquele que produz a obra, depende daquele que vê. E aí a pergunta volta: será que alguém que vai entra na basílica para assistir uma missa tem a mesma relação daquele que vai visitar, que está fazendo turismo em São Paulo? Eu já tive essa experiência de brincar com alunos em igrejas, várias, né, de levar alunos para igrejas. E a maneira como o aluno que tem fé e que é religioso lida, se comporta dentro de uma igreja, é completamente diferente daquele que vai lá para ver uma obra de arte. Então, essa discussão do Pareson é uma discussão que me parece sempre necessária quando a gente faz uma reflexão da ciência da arte. Até que ponto a arte sacra vai ser pensada como objeto sagrado? E eu falo isso para os alunos do curso de estética, quando eu mostro a Vênus de Milo. Não podem deixar de lembrar que isso é obra de arte sacra. Não é para nós, mas ela foi. Não podemos deixar de lembrar que a tragédia era parte do culto a Dionísio. Ela era encenada dentro de um templo. Isso é fundamental entender isso, porque senão nós corremos o risco de não entender sequer o texto da Poética de Aristóteles, porque ele está falando disso. Ele não está falando de teatro, ele está falando de arte religiosa, de arte sacra. A nossa proposta um pouco, né? E aí eu acho que ele toma aqui uma questão que é muito presente hoje e sempre foi, sobretudo na arquitetura religiosa. Karen e Silvana, que militam nessa parte, acho que vão concordar e falam um pouco desse problema do gosto, né? Naturalmente é impossível chamar a arte de um produto adocicado industrial e é também dificílimo chamá-lo de sacro, distante como está de toda a intimidade, quer religiosa, quer artística. Somente o fervor religioso do fiel pode conferir-lhe um caráter que ele, de per si, não tem. Após essa condição puramente subjetiva, pode-se chegar a dizer que a arte sacra, se não consegue ser arte, nem ao menos consegue ser verdadeiramente sacra. Porque, na verdade, aquilo que esse pathos, ele é compartilhado pela experiência estética e pela experiência religiosa. Né? Quer dizer, ele não é um pathos do tipo diferente. Mas, como os gregos também diriam, é também compartilhado pelo filósofo, não é verdade? O Talmazen, ou espanto, pathos, também está ali na metafísica de Aristóteles como aquilo que inicia a própria filosofia. Então, na verdade, nós não estamos falando de coisas diferentes.
Então, esse pathos ele também pode iniciar uma reflexão filosófica, estética, sensível. E daí a hermenêutica, ou seja, a análise, a interpretação da obra de arte, ela também ocorre na medida em que há uma empatia, né? Parisson também fala disso. Para a própria análise de obra de arte, há que se ter empatia, há que se ter algum tipo de amor que nos faça nos interessar. A gente brincou aqui, né? Picar, você foi picado. Esse picado lembra um pouco a flecha de Eros, né? Lembrando que a flecha de Eros era que gerava o pathos na mitologia grega. Então nós estamos falando a mesma coisa, desse pathos. Então, eu queria trazer um pouco essa reflexão para vocês, porque a gente fala no projeto do grupo, quem não tem o projeto e quiser que eu mande o projeto, eu mando, que a nossa proposta prática é montar um banco de dados, é fazer o laboratório de iconografia sacra, fazer um banco de dados, mas essa iconografia é à luz de Warburg, é à luz de Hegel, ou seja, é a ideia de que a iconografia não pode ser desassociada da forma e de que ela inicie, que o processo científico da arte, o processo de análise, inclusive interpretativa, começa nesse pathos, começa nessa experiência sensível. E aí, no caso da arte sacra, ela é duplamente, é um pathos duplo para aqueles que são religiosos ou para aqueles que estão entendendo, mesmo que não sejam religiosos, mas que queiram entender este elemento. Quer dizer, que é o elemento que, de alguma maneira, faz as pessoas perderem a fala diante da obra de arte ou perderem a fala quando entram numa igreja, né? Aquele silêncio cerimonial de devoção e de reverência. Então, essa é a nossa muito importante. Aqui é um outro esquema que só tem o Hegel, tá? No vocabulário do Hegel, né? A ideia, o espírito, a expressão sensível, a análise que seria essa daí, por isso que a gente escolheu o texto do Longino. Há duas traduções do texto do Longino, as duas têm em PDF, uma publicada no Brasil, a outra publicada em Portugal, da Universidade de Coimbra. Ambas são interessantíssimas, principalmente pelas notas de rodapé. Então, a ideia é usar e fazer o cotejo das duas. Separei algumas passagens. Então, o que a proposta do grupo é? Que a gente intercale uma reunião de leitura desse texto para entender, e não só do Longino, mas também do Warburg, do Agamben, do Hegel, enfim, de todos aqueles autores que possam nos ajudar a entender o que é esse pathos da arte, o que é esse sentimento de sublime que o Longino cria e desenvolve, que depois vai voltar e está toda hora voltando na filosofia, né? O sublime do Kant, que volta no Schopenhauer, no Schelling, no Nietzsche e assim por diante, mas que foi primeiramente delineado pelo Longino. Então, eu entendo que esse tratado, embora seja um tratado em tese de retórica, é um tratado central para entendermos a arte e o que é o processo da interpretação da obra de arte propriamente dita. E aí, nas outras reuniões, a ideia é discutir. Então, na próxima reunião, a gente vai, quem quiser participar, nós vamos ler o Longino, mas podem ler, né? O Longino eu posso passar para todo mundo. E na outra reunião, a ideia é irmos primeiro, lógico, na nossa basílica, pensar um pouquinho o que são essas sobrevivências e como a gente pode pensar a forma e a iconografia a partir da basílica. E eu queria, a ideia é primeiramente montar um banco de dados com essas comparações, né? Alguns de vocês que assistiram a palestra do Dom Eduardo, acho que não sei se foi aqui, falaram assim, eu senti falta das imagens, né? Ele cita inúmeras referências. É isso que eu quero fazer no banco de dados, é trazer essas referências e colocar lado a lado como a Warburg fez, colocar lado a lado.
a gente fala, aqui é grego, mas que grego? É trazer a imagem bonita. Aqui é Clint, mas que Clint? Trazer a imagem bonita. Aqui tem Maurice Denis, mas quem são os navios? Quem são? Trazer isso. Então, a ideia da análise iconográfica do Warburg não é simplesmente descrever o que a imagem diz, mas é trazer essas sobrevivências e mostrar como o artista, na sua singularidade e na sua coletividade de cultura, traz isso e enriquecer a nossa leitura, não para fechar uma interpretação única, ao contrário, para abrir inúmeras possibilidades. Pode, claro, isso. E você sabe que eu perco a língua professora, eu perco o grupo, mas não perco piada, né? Fala, qual é a piada? Warburg morreu louco tentando fazer. Exatamente. É verdade. Você tem toda a razão. Mas ele era um, né? Nós somos muitos. Não, mas veja, eu acho que ele não soube sistematizar. Nós temos o Wolfling, o Panofsky, e o Gombrich, e o Agan e todos os outros historiadores que sistematizaram isso. Por isso que eu comecei com Hegel. Porque eu acho que, na verdade, faltou ao Warburg a estrutura do Hegel. A gente pode fazer 1000 críticas ao Hegel, que são relevantes. Mas ele fez um esquema. E esse esquema é válido. Já dizia Agan e Gombrich, né? Quer dizer, que são discípulos do Hegel de carteirinha e são ainda os nossos grandes historiadores. Por quê? Porque eles seguiram esse esquema, que é um esquema válido daquele, né? Por isso que eu trouxe o esquema que eu fiz, porque eu acho assim, como é que a gente faz isso sem perder o foco, sem perder a memória? Começando pela forma e buscando os conteúdos dessas formas e fazendo um diagrama que quase que é um rizoma deleuziano, ou seja, ele vai ficar uma árvore, mas ela pode ser visual, ela pode ser, a gente pode conseguir entender essas raízes e essas conexões. Agora, a gente não precisa chegar a uma conclusão única, esse que é o bacana, é entender, e aí isso eu acho que na época do Warburg faltou o Humberto Eco para dizer que a obra de arte é aberta mesmo, e que ela é polissemia, e que isso não é um defeito, isso é uma qualidade. Eu acho que o método do Warburg, ele leva à polissemia, mas ele estava querendo chegar a um lugar único. Talvez isso tenha feito ele se enlouquecer. Aí veio o Humberto Eco e falou assim, não, você não precisa ficar louco, é assim mesmo. Você pode falar isso e isso ao mesmo tempo. Então, essa polissemia da arte, que ainda é um problema para o mundo contemporâneo, porque as pessoas aprendem que elas têm que chegar a uma conclusão única sobre as coisas, me parece que a gente precisa quebrar um pouco isso. Então, eu posso interpretar uma obra de arte, mesmo religiosa, mesmo no contexto do culto, porque mesmo no contexto do culto, ela pode servir a várias concepções teológicas diferentes. Né? A teologia está aí para mostrar isso. Então, como é que eu adepto? Então, eu não preciso tomar um partido. Né? Eu tenho que ser agostiniano, não posso ser tomista. Não, eu não preciso fazer isso. Porque a obra de arte permite, ela tem essa multiplicidade. E eu acho que isso já está no Hegel de alguma maneira. Quer dizer, o que ele vai falar é que a obra de arte, a grande obra de arte, é que ela consegue harmonizar, mas ele não está falando que ela consegue fechar. Harmonizar quer dizer ser coerente, isso já está na poética das histórias. Ser coerente em si mesma. Essa coerência não é com o mundo, é com ela mesma. Então a obra de arte, ela pode se dar a ver como obra de arte, por isso que eu trouxe o Parison. Eu posso sim entrar na Basílica e encarar a Basílica como uma obra de arte sem ser cristã. Eu posso não saber dos temas e das referências, inclusive doutrinárias, que estão ali.
saber. Agora, essas referências fecham minha leitura? Não. Eu posso concordar com elas ou não. Esse é o ponto que o Warburg trouxe e que o Hegel trouxe, que eu acho que também está no Parison. A leitura da obra de arte sacra não precisa ser única, porque ela é arte. E porque a própria experiência religiosa tem o seu caráter singular. Então, se é singular, cada um é um. É nesse sentido. Não sei se... Tem duas coisas que me chamaram a atenção. Na verdade, muitas mais, né? Mas a conclusão da senhora agora, e essa proposta para a gente, que é a sistematização, acho que uma coisa que a gente tem de vantagem de olhar no século XXI para toda essa construção é a sistematização conceitual e essa construção toda já foi feita. Exato. Né? E a gente tem a tecnologia do nosso lado também para nos ajudar a sistematizar isso. Hoje a gente tem ferramentas aí para, tanto desde um mapa, para construir um mapa mental, através de uma coisa um pouco mais fora da caixa, digamos assim, até o Excel, uma coisa assim que vai ajudar a gente a mostrar esses caminhos, né? Desses conceitos. Sim, lá na Unicamp, no programa de História da Arte, pós-graduação em História da Arte da Unicamp, eles têm um projeto Warburg, né? Que é muito interessante, embora lá eles não tenham esse... eles seguem o Warburg, mas mais voltado ao Panofsky, né? Quer dizer, é o método do Panofsky fazendo... e aí eles pegam um tema e fazem. O que eu quero fazer aqui é um pouquinho mais ousado, um pouquinho mais próximo do Warburg e do Hegel, que é justamente sair fora da caixa. Vai sem enlouquecer, claro. Mas se bem que um pouquinho de loucura é sempre bom para todo mundo, né? Mas, de qualquer forma, a ideia é a gente tentar sair um pouco dessa noção de que a obra de arte sacra está sempre subordinada a uma doutrina. Na verdade, na prática, quem estuda sabe que não é assim. O artista, ele não faz aquilo que a doutrina manda, porque muitas vezes ele nem sabe qual é a doutrina. Não é o caso daqui, porque aqui os pintores da Basílica eram altamente eruditos, tanto em arte como em religião. Mas o que é interessante aqui é que as referências artísticas aqui saem fora da curva da religião. Elas não podem ser só explicadas pela religião, porque as referências aqui são também temporais, né, no sentido... e acho que esse é o desafio da Basílica. Então, a ideia também desse processo é a partir da Basílica, porque a Basílica não se explica só numa descrição comum de iconografia cristã. Não é possível explicar a Basílica só por isso. Senão a gente corre o risco de perder boa parte do que ela é. Então, é nesse sentido que sim. E aí, assim, eu concordo com você. A tecnologia, ela nos dá um ganho que o Warburg não tinha. Né? Quer dizer, hoje a gente pode colocar 100 imagens. Né? Na época dele, para ele recolher 20 imagens era um esforço gigante. Então, essa é um pouco a ideia. Mas, enfim.